Já que vocês estão de pé, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, o capítulo é o de número 21. Se você tem a sua Bíblia, aconselho que tenha, por mais que você possa estar usando pelo aplicativo do seu celular, que isso hoje trouxe a nós muita praticidade, mas é importante que você tenha a sua Bíblia. Se você porventura não trouxe, não fique constrangido por isso, porque do seu lado pode ser que tenha alguém com a Bíblia e ele vai olhar para você agora e vai dizer: vamos ler juntos? E se mesmo assim alguém do seu lado não trouxe a Bíblia também, a igreja está disponibilizando o telão para que você acompanhe a leitura. Amém? Isso tudo é para dizer que independente de como você chegou aqui, nós somos todos iguais, somos irmãos em Cristo Jesus. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 21, e nós vamos ler o versículo 16, vou começar pelo 16. O versículo 16 e o versículo 17. Diz assim: e foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o... Então olha as palavras que saem da boca de uma mãe. Eu vou ficar de longe, porque eu não quero ver a morte do meu filho. E aí o texto vai dizer o seguinte: e assentou-se em frente, e levantou-se a sua voz, e chorou. O versículo 17 vai dizer o seguinte: e ouviu Deus a voz de quem? Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Ou seja, o que está acontecendo? E aí o anjo fala: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Amém? Assente-se aí, e nós vamos ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos, olhe para mim, aqui, dobre sua atenção. Eu preciso dizer para você que na minha capacidade humana, na minha capacidade cognitiva, emocional, ela poderia chegar até um certo ponto para que às vezes eu pudesse pregar uma palavra. Pelo fato de às vezes a gente estar ministrando em todo momento, já são 4 anos e pouco que eu faço um devocional no Instagram. Então todos os dias a gente está ministrando, e eu talvez conseguiria chegar aqui, Larissa, e pregar uma palavra, vai falar: essa aqui é boa. Mas a questão é que o compromisso de estar aqui com vocês vai muito além. Então eu tenho que me despir do meu conhecimento cognitivo, da minha, uma estabilidade emocional de falar em público, e eu preciso estar simplesmente ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E aí agora eu preciso só alinhar com vocês, Kelvin, pelo seguinte: porque esta palavra que o Senhor hoje vai ministrar aos nossos corações, eu quero que vocês entendam que eu sou apenas o porta-voz. Ela não é minha, ela veio do céu para a história da sua vida. E nós precisamos entender isso, porque estava vindo com o Augusto para cá, e o Augusto, ele estava me contando que na escola deles agora tem, acho que é um encontro que chama. O encontro, o que é o encontro? Na hora do recreio, eles têm um momento de culto ali, junta um grupo pequeno, e aí o Augusto estava me contando que foi muito bom e tal, e aí ele falou: papai, antigamente da minha sala só ia eu. Aí eu comecei a chamar mais um, chamar outro, já tem 8 pessoas da minha sala agora. Eu falei: parabéns, meu filho, você é um evangelista. Inclusive ele trouxe um amiguinho da sala dele hoje. Vamos aplaudir Jesus aí pela vida deles. Amém? Mas aí uma coisa, eu falei: Augusto, e aí, o que eles estão falando lá? Para saber um pouquinho como é que está o cultinho deles lá na escola.
Aí ele falou: papai, eles falaram um negócio interessante. Aí colocou um louvor que eles cantaram lá. A gente veio de casa para cá escutando. E ele falou assim, ó: ele falou, papai, que a gente não pode, a gente tem que começar a ter uma intimidade com o Senhor e entender que é um privilégio a gente poder orar, sentir Jesus, porque nós não podemos fazer assim, ó, algo sobrenatural como algo natural. Eu falei: opa, e é muito forte isso, porque você pode chegar aqui e ter esse culto como algo natural na sua vida. Não é algo normal. Eu vim aqui, eu gosto das canções. Você vê, cantor, tem, rapaz, eu gosto mais de bateria. Quando faz o som do baixo, natural. Esse som do piano, do teclado aqui, natural. Ah, eu gosto do Ernesto é legal. É magrinho, fica correndo lá em cima do púlpito e grita. Legal. É bom, ele explica a palavra. Você pode simplesmente vir aqui de forma natural. Mas você também, escuta, e esse agora é o que eu quero que você entenda. Você pode e precisa e deve estar aqui de uma forma espiritual. Porque da sua forma natural você vai falar: não gosto quando o Tiago canta. Você viu? Ele cantou meio sextavado e tudo. Não achei legal. Você viu, o irmão veio orar aqui. Eu gosto quando a Solange vem orar. Aquela mulher chega aqui e roda. Não, eu gosto quando o pastor José ora. Isso fica muito humano. E às vezes Deus entrega, sabe, ouros preciosos e você passa disperso. E aí, vamos lá. Deus colocou para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa casa, esse mês de março, uma palavra profética. E essa palavra profética é destinos. Porque o Senhor ainda escreve novos capítulos. E aí, escute, eu comecei a meditar nessa palavra e meditar em tudo que o Senhor vem falando conosco. E aí me deparei com esse texto que é maravilhoso. E eu quero só contextualizar para que eu e você possa entender as riquezas que tem aqui nesse texto. Agora se prepare, porque Deus vai falar com você aqui essa noite. Isso te alegra? Nós lemos capítulo 21 do livro do Gênesis, e o começo do capítulo vai trazer a narrativa da história de um milagre. De um milagre e de um cumprimento de uma promessa. Quando nós começamos a ler a história de Abraão, capítulo de número 12 do livro do Gênesis, Marcos, a Bíblia faz uma promessa para Abraão. E nessa promessa, Deus fala: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e de ti eu far-te-ei uma grande nação. Então agora Deus promete que gerações viriam de Abraão. Só que aí, agora tem um pequeno problema. Pergunte qual é. Abraão é casado com uma mulher que é estéril. Aí o tempo vai passando, Flávio, e Deus falou com Abraão. Mas parece que Deus é especialista em falar com a gente em momentos que a palavra dele não tem nada a ver com o cenário que a gente está vivendo. Você já viu isso? Você vem na igreja, se ouve algo de Deus, você fala: gente do céu, mas eu estou vivendo completamente o contrário. É porque Deus é especialista em liberar uma palavra sobre o seu futuro que não tem nada a ver com o tempo presente que você está vivendo. E aí agora Deus fala com Abraão: olha, de ti sairá uma grande nação. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão é casado com Sara. E Sara era uma mulher estéril, ela não dava filhos, ela não gerava. E aí o tempo vai passando, a promessa está de pé. E o tempo vai passando, e existia aqui na cultura do Oriente Médio uma questão que quando uma mulher não conseguia ter filhos, quando ela não gerava filhos, ela podia oferecer a tua serva para melhorar, a escrava para o seu marido, e através dessa escrava, aí sim, o marido seria pai de alguém. Foi exatamente isso que Sara fez. Sara olha para Abraão e fala: já estou velha, eu já não consigo gerar filhos, então faz o seguinte, olha a nossa serva aí, olha essa escrava chamada Agar, vai até ela, que ela vai te dar um filho. A Bíblia Sagrada fala que agora Abraão deita-se com Agar, e aí nasceu, desta união de Abraão com Agar, nasce desta mulher egípcia, dessa serva, dessa escrava, nasce um menino chamado Ismael. Mas aí o tempo foi passando, e no capítulo 21, a gente vai entender que agora, com o passar do tempo, de uma forma milagrosa,
uma estéril começa a gerar um filho. Sara ficou grávida. Pergunte por quê? Porque Deus sempre escreve um novo capítulo, ainda que o cenário não seja favorável. Porque escuta, a Sara pensou que não, eu não vou ter filhos, esse é o ponto final. Mas aí Deus está dizendo o seguinte: no destino que eu tenho para você, você vai gerar Sara. Aí a Bíblia diz que agora Sara ficou grávida. E aí a Bíblia vai dizer que agora começa a ter um problema. Que agora Isaac nasceu, e quando Sara olha para Agar, e olha que ela tem também um filho do seu marido chamado Abraão, ela começa a ficar meio inquieta. E ela olha e fala: não, eu não estou satisfeita com isso. E ela olha e fala assim: Abraão, eu quero que você expulse, tire essa mulher da nossa casa. Eu quero que você expulse ela, leve ela para outro lugar. E aí entra a história que nós acabamos de ler. Aí eu quero com vocês ler o capítulo 21, versículo 14, se puder colocar na tela. O texto vai dizer o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou um pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, e também lhe deu o seu menino, e despediu-a, e ela foi, preste atenção no versículo, e ela foi-se andando errante no caminho, no deserto de Berseba. Agora preste atenção, vamos só pensar na história. Agora Abraão fala: olha, você vai embora, Agar. Vamos lembrar que ela é a escrava, ela é a serva. Tem um filho agora, mas ela é a escrava da casa, ela é a serva. Aí Sara agora fala: não, peraí, escuta, agora eu não preciso mais de você, porque eu já tenho um filho também chamado Isaac, esse é o filho da promessa, o seu filho agora nós não temos interesse nenhum. Aí ela vai embora, e Abraão, escute isso, e Abraão, para tentar confortar um pouquinho, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele tomou pão e um odre de água. E a Bíblia fala que agora ela vai para o deserto de Berseba. E agora para onde está indo? Não sei, porque o texto vai dizer que ela está andando errante. Na versão NVI, por favor, coloca a NVI só para a gente entender, que aí não vai falar errante. Olha, ela se pôs ao caminho e andou errante, andando errante. Sabe por quê? Porque no deserto não tem direção. No deserto não tem caminho. No deserto não tem, e acredite, naquela época não tinha GPS, não tinha Google, não tinha o Google Maps. Ela começa a andar, mas ela anda porque ela tem uma expectativa. Pergunte qual? Ela ainda tem pão e água. Então ela está andando. Vem comigo aqui, ela está andando, porque tem pão e água. Aí ela começa a andar e fala: vamos ver. E aí, aqui nesse texto aqui, Ismael tinha 17 anos. Quantos anos? 17 anos. Então pensa num adolescente curioso, andando por um caminho que nunca andou. Eu não sei como é que são seus filhos, se são adolescentes e tal, mas o meu lá de casa faz tanta pergunta, você não faz ideia o quanto. E aí escuta, quer saber de tudo. Aí eu fico pensando aqui, Carla, que esse menino vai conversar com a mãe. A Bíblia não fala, mas deixa eu conjecturar aqui com as minhas palavras e pensando nesse texto. O menino está assim: mãe, para onde nós estamos indo? Não, filho, fica tranquilo, eu não sei para onde está indo, mas vai dar certo. Fica tranquilo, eu não sei para onde nós estamos indo, mas vai dar certo. Por que ela fala isso? Porque a hora que tem sede, bebe a água. Porque a hora que tem fome, come o pão. E aí escuta, mas às vezes acreditar nesse momento é simples, é fácil. Vamos andando, vamos andando. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, escuta, versículo de número 15, que me traz atenção aqui, junto com você desse texto. A palavra do Senhor vai dizer, no versículo de número 15, que consumida a água e o odre, opa, então agora acabou a água. Agora escuta, agora acabou o pão. Agora olha que situação. Eu estou agora desprezada por Abraão. Eu estou no deserto. E agora, escute, quando você vai estudar sobre o deserto de Berseba, é um lugar inóspito, difícil de ficar, um lugar muito quente, um lugar árido, um lugar difícil de habitar. E agora, escuta, está sem água e está sem pão. E aí preste atenção no texto, a Bíblia Sagrada vai dizer que na hora que acabou o pão, na hora que acabou a água, ela lançou o menino debaixo da árvore. E aí ela começa a expor o seu coração. O texto vai falar que foi-se, assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu o menino morrer. Pare aqui.
Sabe o que essa mulher está dizendo? Se eu já saí da casa de Abraão, se eu já estou no deserto, se eu não tenho nem água, se eu não tenho nem pão, só me resta uma coisa agora. Eu estava até feliz, eu estava até empolgada, porque enquanto tinha água eu estou andando, enquanto tem pão nós estamos comendo. Mas só que acontece algo, acabou a água do odre e acabou o pão. E aí agora essa mulher, ela começa a ter um posicionamento diferente. A Bíblia Sagrada vai dizer, escuta, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora ela senta o menino, porque afinal de contas, agora acabou a água, acabou o pão. E ela olha para o cenário e ela só pensa uma coisa: agora chegou a hora da nossa morte. Não tem mais o que fazer, perdemos tudo, e eu estou sem nada aqui. E aí essa mulher, escuta, ela está numa situação em que nada pode ser feito agora. Na ótica dela, o pão acabou, a água acabou, e agora ela vai falar: meu filho vai morrer. Só que é o seguinte, lá no capítulo de número 16, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o Senhor vai falar de Ismael, o Senhor fez uma promessa sobre Ismael, que de Ismael também sairia um grande povo. Mas olhe para mim aqui, a questão é que tem hora que os cenários que nós estamos passando, ele tira de nós a capacidade de pensar que ainda Deus tem um novo capítulo na história da nossa vida. Nesse momento que ela pensa: olha, agora só nos resta morrer, já não tem mais nada, e o texto vai falar que ela começou a chorar. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora é como se ela não tivesse mais o que fazer, e ela começa a chorar, entendendo o seguinte: nós vamos agora para a beira da morte, não nos resta mais nada, eu só quero esperar a morte. Porque enquanto tem recursos a gente acredita, mas quando acabam os recursos, parece que acaba a capacidade de acreditar. Mas escute, Deus é um Deus que escreve novos capítulos. Quando essa mulher está pensando que não tem jeito, se a gente continuar lendo o texto, o versículo de número, meu pai, isso aqui é muito poderoso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O odre, a água do odre acabou, porque quem Deus deu a água para essa mulher, o versículo 14 vai dizer que foi Abraão. Então deixa eu te explicar uma coisa: não jogue o odre fora, porque acabou a água, mas não acabou a providência. Deus está falando assim: ô Agar, deixa eu te explicar, até aqui você viveu com aquilo que o homem te deu, mas no novo capítulo da sua história, você vai viver com aquilo que eu tenho para te dar. Vou falar de novo, porque você perdeu a oportunidade de dar um glória. Aquilo que o homem te dá, escuta, é limitado. Aquilo que o homem te dá dura pouco tempo. Aí Deus está dizendo: ô Agar, o que o homem te deu, esse homem chamado Abraão, ele durou até aqui, porque as coisas que o homem pode te oferecer, ela tem um limite, ela só chega até um ponto. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo, eu já olhei, eu já ouvi o choro do menino, e agora eu vou te dar água que eu estou oferecendo para você. Porque se o recurso do homem chega até um ponto, Deus tem a capacidade de escrever um novo capítulo da sua história. Eu preciso só abrir um parênteses aqui nessa história. Nós precisamos tomar muito cuidado. Pergunte por quê? Porque nós estamos sendo treinados a esperar e gerar expectativa a partir da visão horizontal que nós temos. Hoje estava com a Tiene aqui, a gente estava conversando, falei: Tiene, sabe qual que é o nosso problema? É porque a gente tem uma capacidade de se relacionar muito de forma horizontal, e aí a gente gera uma expectativa só na forma horizontal. E toda vez que você tem a capacidade de gerar uma expectativa no outro, meu irmão, você já está sendo fadado a ter um fracasso, ter uma frustração da sua expectativa. Aí hoje Deus está ensinando através da história dessa mulher: Agar, eu sei que você confiou em Abraão porque ele te deu um filho, eu sei que você confiou em Abraão porque pensou que estava tudo bem, ele até te deu água para sair, ele até te deu um pão para sair, mas isso são coisas que o homem te oferece. Aquilo que o homem pode te dar, chega uma hora que acaba, chega uma hora que encerra, mas aquilo que Deus projetou para você é eterno, não acaba. Não desista daquilo que Deus falou ao teu respeito. Quando a mulher olha e fala: já que eu não tenho recurso, eu vou esperar a morte, Deus está dizendo: não, é na hora que você pensa que não tem mais jeito, que Deus está dizendo: eu ainda tenho um novo capítulo para a história da sua vida, eu ainda tenho uma história para escrever através deste deserto.
comigo para o texto, escute. Aí então vamos só pensar nessa mulher. Porque existe, se bem que não sou eu aqui o especialista de falar de mulher nessa igreja, né? Vou tentar. Escuta, vamos pensar. A Bíblia fala que ela era estrangeira. A Bíblia fala que ela era serva, escrava. Então escute, na estrutura social da época, olhe para mim e preste atenção. Na estrutura social da época, só por ela ser mulher, ela já era desprezada. Sim ou sim? Porque era um homem que mandava, Sara. Hoje também, né, irmãos? Não é? Estou vendo, olha aí, a cara vibrosa desses sacerdotes do lar. Mas escuta, opa, ouvi um glória aí, cadê? Quem falou glória? Irmão, você fala glória aqui na minha frente, depois você chega em casa. Mas volta, a estrutura social da época, ela estava num nível muito baixo. Pergunte por quê? Primeiro, porque era mulher. Segundo, porque o texto fala que ela era serva, escrava. Terceiro, porque a Bíblia fala que ela era estrangeira. E agora tem mais uma característica, ela é abandonada. Então olha para mim, mulher, estrangeira, escrava e abandonada. Diga comigo, mulher, estrangeira, escrava e abandonada. Preste atenção, quem que vai olhar para uma mulher desse jeito? A mulher já é estrangeira. A mulher, escuta, a mulher é escrava. A Bíblia vai dizer que essa mulher é estrangeira, é uma mulher, é escrava e agora ela está abandonada. Então preste atenção, humanamente falando, Agar socialmente se torna uma pessoa invisível, porque não tem relevância para nada, não é importante para ninguém. Porque ela era serva na casa de Abraão. A dona da casa, Sara, falou assim, despreza essa mulher. Então escuta, ela era uma mulher que socialmente se tornou invisível. Escuta, eu não quero validar nenhuma raiz de rejeição sua, mas tem hora que parece diante de tantos grandes, nós somos tão invisíveis. Mas escuta, agora nós começamos a entender o que Deus está falando aqui, que Deus é especialista em ver pessoas que todo mundo está esquecendo dela. Preste atenção, essa mulher foi abandonada, essa mulher foi deixada de lado, a única coisa que deram para ela foi um pouquinho de água e um pouquinho de pão. Aí a Bíblia vai dizer que o próprio Deus aparece para dizer, eu sou especialista de lembrar de quem todo mundo esquece, eu sou especialista de lembrar daqueles que ninguém faz questão, eu sou especialista em escrever uma nova história até na vida daquela pessoa que pensa que se tornou invisível. Não te chama atenção um anjo? Se um anjo aparecer para um rei, para o chefe, para Abraão, tudo bem, mas o anjo está aparecendo para uma escrava, o anjo está aparecendo para uma mulher abandonada, o anjo está aparecendo para uma mulher limitada. Sabe por quê, queridos? Porque lá atrás, essa mulher já tinha dito, já tinha liberado uma palavra, eu sei que Deus me vê, eu sei que Deus olha para mim, eu sei que Deus me conhece, eu sei que Deus me vê. E aqui na hora da crise, na hora do problema, ela começa a esquecer, mas aí Deus está dizendo, como você confiou lá em mim, lá atrás, e agora se você perdeu as forças, eu vou dizer para você, a fé que você utilizou num tempo de força, e essa fé que acabou aqui, ela vai gerar fruto no tempo presente. Se acreditou que eu via você lá atrás, vai a continuar acreditando, porque eu chego na história da sua vida hoje. Escuta, olha para alguém e fala, Deus não esqueceu da sua fé. Pode falar, Deus não esqueceu da sua fé. O texto vai dizer, versículo 17, que Deus ouviu a voz do menino. E quando nós vamos estudar um pouquinho sobre ouviu a voz, Deus está dizendo, a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, a palavra hebraica para ouvir o menino se chama chamá, que quer dizer ouvir com atenção e responder um clamor. Agora eu quero que vocês prestem atenção. A mulher estava pensando na morte, mas a Bíblia fala que Deus ouviu o menino. Então, se Deus ouviu um clamor, quer dizer que é o seguinte, irmão, na hora do deserto, sabe o que você precisa fazer? Levantar a sua voz. Na hora que tudo acabar, todos os recursos acabar, comece a clamar ao Senhor. Na hora que não tiver mais saída, clame ao Senhor do mesmo jeito. Fale no deserto, adore no deserto,
clame no deserto. Eu vou falando até você entender e dar glória, levantar, ficar de pé, já começar a fazer isso hoje. Você está dando glória, escuta, o menino está na beira da morte, segundo a mãe está dizendo, mas ele está clamando ao Senhor. Alguém olha para o menino e fala, não tem mais jeito, mas ele continua clamando ao Senhor. A mãe olha e fala assim, vou te deixar, menino, porque você vai morrer. Mas Deus está ouvindo alguém que está clamando no deserto. Deus está ouvindo alguém quando a água já acabou. Deus está ouvindo alguém que quando o pão se acaba, ele não desiste de clamar ao Senhor. Escuta, eu preciso correr aqui com essa mensagem. Talvez alguém hoje aqui se sinta assim, esquecido, abandonado, invisível, desprezado. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua te vendo. Deus continua te ouvindo. Deus continua te vendo. Deus continua te ouvindo. Porque mesmo quando o mundo te ignora, Deus continua vendo você na realidade da sua história. Existem momentos, Rônes, da nossa vida em que as coisas estão dando errado. E até no momento que você já avançou, pastor, eu estou vivendo um momento muito bom, as coisas estão acontecendo, só que é o seguinte, eu não sei qual que é o próximo passo que eu tenho que dar, eu não sei como que eu vou resolver essa realidade da minha história. Aí Deus está dizendo o seguinte, Ele continua te vendo, Ele continua te ouvindo. Vamos para o texto? O povo, aonde eles estão, gente? No deserto. Aí no deserto, escuta, o deserto tem algumas características, pergunte quais. No deserto os recursos acabam. No deserto as amizades vão embora. A Bíblia sempre vai falar de deserto. E quando a Bíblia vai falar de deserto, aqui tem umas características. Escuta, nós estamos vendo uma mãe abandonando o filho. Sabe por quê? Porque isso é característica de deserto. O que é o deserto, pastor? O deserto é aquele momento em que as pessoas que você mais esperava são as pessoas que mais frustram você, mais decepcionam você. Escuta, é uma mãe que está abandonando um filho. É por isso que lá na frente o profeta Isaías vai dizer, pode uma mãe se esquecer de um filho, mas todavia eu não esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Escuta, queridos, olha aqui, ó, eu quero que você entenda algo. No deserto, os recursos humanos acabam. No deserto, a nossa relação horizontal, ela nos fere, ela nos machuca, ela nos decepciona. Mas no deserto também vem provisão divina. No deserto, Deus escreve um novo capítulo. No deserto, Deus mostra que tem um destino para você. No deserto, Ele começa a aparecer e dizer, eu te ouço, eu te ouvo. Escuta, no deserto é um lugar de desidratação. No deserto é um lugar de exaustão. No deserto é um lugar de morte. E Agar, quando ela chega nesse ponto de desespero tão profundo, ela coloca Ismael debaixo de um abuso para dizer assim, afasta de mim que eu não quero ver você morrendo. Mas é neste momento mais dramático que a Bíblia vai dizer, que a narrativa que nós acabamos de ler vai dizer, exatamente nesse momento, ali no deserto, no lugar da morte, é que Deus aparece. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo. Eu estou aparecendo nos momentos mais desafiadores da história da sua vida. Eu sou um Deus que chega no deserto. Eu sou um Deus que chega na hora da exaustão. Eu sou um Deus que chega na hora em que todo mundo está dizendo, acabou, é a morte, não tem mais jeito, já foi longe demais para pensar que dá certo. Mas Deus está dizendo, estou chegando no seu deserto, estou chegando na sua história, estou chegando no seu deserto. Escuta, em nome de Jesus, uma expressão que aparece muitas vezes na Bíblia, porque quando o Senhor, o anjo aparece, o texto vai dizer, escute isso, o texto vai dizer o seguinte, e ouviu a voz, e Deus ouviu a voz do menino. Que coisa linda. Se o menino está clamando, ele me ensina algo aqui. Pergunte o quê? Não é hora de esperar a morte, porque o deserto, ele dá a característica de morte. Vamos lá? Posso trazer para aplicação pessoal para a nossa vida? Sim ou sim? Aí tem uma empresa, está devendo demais na empresa, não tem recurso. Aí fala assim, eu vou vender a empresa. É o que o deserto faz. O deserto quer colocar morte aonde Deus já escreveu um próximo capítulo. Cadê os casados aqui? Levanta a mão. Eu sei que aqui não, mas vocês acreditam que tem casais que brigam? Né, Débora? Ah, Fabricinho. Aí eu chamo ele de Fabricinho e você fala, pastor, o senhor que não sabe. Mas escuta, e a hora que vem uma desavença, sabe o que acontece? Quantos aqui, irmão? Vamos lá.
Pastor Renato é líder do Ministério da Família. Quantos casais nós já atendemos para falar assim, ó, não dou conta mais? Sabe por quê? Porque o deserto quer colocar fim em lugares que Deus já escreveu um novo capítulo. E aí você está numa série que chama Destino. Deus ainda escreve novos capítulos na história da sua vida. Nós precisamos parar e ficar pensando, Natália, no que está acontecendo no texto. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu o menino do deserto. O texto vai dizer que bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus. Então, o anjo bradou de onde, gente? Eu imagino que o anjo, aqui, pensando com as minhas palavras, desde os céus, o anjo veio descendo e gritando: o que está acontecendo, Agar? Vamos parar aqui só para a gente pensar e trazer a aplicação pessoal? Escuta, Agar está falando assim, ó, eu vou deixar esse menino para morrer. Quando o anjo vê alguém, Agar, desistindo, o anjo para e fala assim: o que está acontecendo, Agar? Você esqueceu das coisas que eu te falei? Você esqueceu das promessas? Por que o deserto está falando mais alto do que a promessa que você já recebeu? Por que a falta de água está fazendo você desistir de coisa que Deus não falou para você desistir? Por que a falta do pão está falando mais alto do que aquilo que Deus já falou ao seu respeito? Aí o anjo vai falar: o que está acontecendo? Escuta, não, eu escrevi aqui na minha Bíblia, não é hora de esperar a morte. Deus entra com uma intervenção porque Agar está querendo esperar a morte. Ou seja, queridos, toda vez que a Bíblia vai falar de deserto, o deserto na Bíblia representa processos, representa testes, representa dependência de Deus. Mas o deserto não é o capítulo final da sua história. Eu vou falar de novo. Olha para quem está do seu lado e fala: o deserto não é o capítulo final da sua história. Irmãos, entramos em alguns desertos. Como eu disse aqui agora há pouco, entramos em alguns desertos financeiros, entramos em alguns desertos emocionais, às vezes entramos em alguns desertos espirituais. De hora que a gente fala: meu Deus, parece que eu estou tão longe de Deus. Você está assim: não, mas parece que eu estou frio espiritualmente. São desertos, mas Deus ainda se manifesta no meio do deserto. Ele se manifesta. Não tem problema você estar no deserto. Nós não servimos um Deus apenas de palácio, mas nós servimos um Deus que nos alcança no deserto. Eu sei que o deserto pode ser um cenário de dor, mas ele chega. Eu sei que o deserto, até hoje para você está dizendo, o deserto é um ambiente de falta, é um ambiente de decepção, é um ambiente de dores, é um ambiente, sabe, de exaustão, como eu disse, é um ambiente que a gente pensa na morte. Mas a Bíblia está me dizendo, a Bíblia está provando por esse texto que eu estou lendo com você, que o deserto também pode ser um ponto de encontro de Deus e você. Quem sabe Deus não levou você para esse deserto para te encontrar lá. Quem sabe Deus não permitiu esse deserto para dizer aleluia, para chegar diante de você e falar: calma, não está tudo perdido, eu ainda tenho um novo capítulo da história da sua vida. Escuta, queridos, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda o que Deus está falando para você. O inimigo gosta do deserto para dizer: deu errado, você é um fracassado, você não vai dar certo. E aí, por conta disso, talvez você pense que é o final da sua história, mas Deus está dizendo: eu permiti um deserto para encontrar com você no meio desse deserto. Aleluia, Deus ainda fala com a gente no deserto. Pastor, é porque eu estou tão frio, pastor, não estou conseguindo nem orar. Fica tranquilo, nesse deserto espiritual, o anjo do Senhor está chegando diante de você para escrever um novo capítulo na história da sua vida. Quando a gente continua lendo, o texto vai dizer algo poderoso aqui. Escute isso. A Bíblia Sagrada vai dizer no versículo de número, vamos ler o 18. O texto vai dizer o seguinte: ergue-te, levanta o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande. É Deus repetindo o que já tinha falado no capítulo 16. E aí o versículo de número 19 tem algo que me chama muita atenção. O versículo de número 19 vai dizer assim, ó: e abriu-lhe Deus os olhos,
e viu um poço de que, gente? Agora preste atenção, a ação de Deus aqui não é para gerar um poço. A ação de Deus não é para criar um poço. Pergunte por quê? Porque o poço já existia. A ação de Deus aqui é abrir os olhos de Agar. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? O que você precisa já existe. O que você precisa já está pronto. A sua necessidade Deus já supriu. A questão é que talvez, escuta, então Deus abriu os olhos de Agar. Ela viu o poço quando Deus abriu os olhos dela. Algo impressionante acontece aqui. Por quê? Porque o poço já existe. Agar não conseguia enxergar, sabe por quê? Por causa do desespero, por causa do medo, por causa da fome, por causa da exaustão. Quando Deus abre os olhos dela, ela percebe que a provisão já estava perto. Meu pai, isso aqui é muito forte. Quando eu comecei a degustar um pouco nesse texto hoje, escuta, eu falei: Senhor, mas o que o Senhor quer falar com a igreja hoje? Está pronto, irmão. O seu milagre já existe. Existe uma oportunidade que já está pronta. Só que talvez os seus olhos estão fechados. Estavam, porque na série do capítulo novo que Deus está criando para você, Ele já está abrindo os seus olhos hoje. Às vezes a solução está em uma oportunidade. Às vezes a solução está numa direção de Deus. Às vezes a solução vai vir através de uma pessoa. Às vezes a solução vai vir através de uma decisão. Mas precisamos que Deus abra os nossos olhos espirituais. E aí escute, o texto vai dizer que Deus abriu os olhos de Agar. Sabe por quê? Porque o desespero cega os nossos olhos. Vou falar de novo. O desespero cega os nossos olhos. Porque na hora do problema você não vê nada, irmão. Você não consegue ver uma possibilidade de solução. Mas você está no culto certo. Você está no culto certo. Acho que é o hino Escape. Vai falar que Deus já tem um caminho aberto pelas águas. E eu vim aqui ministrar essa palavra para você porque é o seguinte: a questão não é Deus abrir um poço, a questão é você permitir Ele abrir os seus olhos. O poço já está pronto, Jefferson. A oportunidade já está pronta. Porque nada surpreende Deus. Esse capítulo atual da sua vida, Deus já sabia dele. Deus já sabia dele. Deus já sabia que você está exatamente do jeito que está agora. Deus sabia que você ia vir para uma igreja e falar: deixa eu ir lá, eu gosto de ir lá na quinta, eu não envolvo muito com muitas pessoas, o pastor nem me conhece, eu vou todo dia lá, ele nem sabe quem eu sou e tudo e tal, mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus sabia que você estaria aqui hoje. E hoje Ele está abrindo os seus olhos, porque tem uma provisão de Deus que vai tirar você desse deserto. Eu vim aqui para liberar essa palavra de Deus para a sua vida. Deus ainda escreve novos capítulos, até mesmo no meio do deserto. E aí escuta, o texto vai dizer que Deus fez abrir os olhos. E olha o texto, lembra que eu falei agora há pouco, no início da mensagem: não jogue o odre fora. Por quê? E foi-se e encheu o odre de água. Opa! Até agora a água era dada por Abraão. E agora? Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente fica mendigando, sabe, favores humanos, e nós estamos desprezando um favor divino. Sabe qual que é o nosso problema? A gente tem a capacidade de depositar a confiança e colocar pessoas no lugar de Deus na nossa vida. Eu estou elaborando um conteúdo até para um treinamento que eu vou ministrar terça-feira. E aí escuta, e a gente tem o hábito de fazer isso, colocar pessoas e coisas no lugar de Deus na nossa vida. Quer ver? Não é para esse versículo, era para outra mensagem, mas aproveitando aqui, falei com o Renato hoje de manhã. Coloca aí por favor Romanos capítulo 1 e
e o versículo de número 25. Romanos 1, 25. Olha ali o que está acontecendo. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só. 1, 25. Romanos 1, 25. Isto. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. E adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos colocando pessoas no lugar de Deus na nossa vida. E aí vem a frustração. Por quê? Não, eu gosto do pastor. Não, você não tem que gostar de mim não, meu irmão. Você tem que gostar do Deus que me usa para falar com você. Porque eu não estou aqui para ser o cara. Não, eu estou aqui para falar dele. E sabe por que às vezes vem as frustrações em nós? Escuta, porque nós às vezes colocamos e depositamos a confiança onde não é para depositar. E deixa eu te falar, Abraão, por mais que seja o pai da fé, ele só pode te dar um odre de água. Mas o Deus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Ele não te dá um odre de água, Ele te dá uma fonte que jorra água. Você vai viver uma transição na sua vida, nesse novo capítulo da história de Deus para você. Até aqui o recurso dos homens te limitaram. Até aqui a ajuda do melhor amigo, da melhor amiga foi até um ponto. E ela às vezes até te decepcionou. No deserto todo mundo deixou você. Mas agora está chegando uma provisão divina. E na provisão divina, na fonte de água viva, o dia que acabar a água do odre, pode pegar. Porque na fonte divina tem mais água. Na fonte divina a água não se acaba. Escuta, eu quero que você fique de pé aqui em nome de Jesus. Eu vou cortar algumas coisas aqui para a gente não ir embora tarde. Eu queria que você tivesse falado: olha para mim. Agora, vamos só pensar aqui. O texto vai dizer o seguinte: e abriu os olhos e viu o poço de água, e foi se encheu o odre e deu de beber ao moço. Versículo 20 vai falar: e era Deus com o moço. Opa, que forte isso. E cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Opa, então quer dizer que o menino não morreu? Não. Enquanto a própria mãe chegou a acreditar que o filho ia morrer. Mas escuta, nós estamos na série Destino. Deus ainda escreve novos capítulos na história da nossa vida. Eu queria só que você lembrasse que eu li o texto e eu falei que esse menino tinha 17 anos. Quantos anos? 17 anos. Prova, luta, deserto, com 17 anos. Vamos ler a Bíblia para a gente não errar? Gênesis capítulo de número 25, o versículo de número 16, preste atenção no texto. Gênesis 25, 16. Esses são os filhos de... Opa, quer dizer que o menino que alguém pensou que ia morrer, agora ele é pai. Eu vou provocar você, porque eu preciso que você entenda que Deus tem um novo capítulo para a história da sua vida. E agora eu vou envergonhar o diabo. Pergunte por quê? Porque o diabo fica contando os nossos erros para nós, né? Agora vamos pensar, lembra que eu falei de quem que é essa mulher? Escrava, mulher, abandonada, e Deus para o céu para enviar um anjo para uma mulher dessa. É porque Deus também gosta de pessoas pequenas, invisíveis dos homens, mas visível para Deus. E olha o que acontece, esse menino, a mãe falando, vai morrer. Esses são os filhos de alguém que não morreu. Esses são os nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 o quê? É porque a gente lê, parece que é normal, né? Você está entendendo que alguém que deu, tipo assim, que a própria mãe esperava a morte, agora ele é pai de 12 príncipes? Não, você não está entendendo. Pai. E às vezes tem pessoas que têm dificuldade de acreditar em coisas tão menores ainda, Claudiane.
Mas aí Deus trouxe você hoje aqui para dizer: escuta, aonde você está pensando que está acabando, Deus está começando uma nova história. Agora escuta, eu escrevi algo aqui que eu não quero ir embora com isso que eu escrevi, esse finalzinho aqui eu não quero ir embora com isso. Olha para mim, vamos ler o versículo 17, olha lá que lindo esse texto. Estes são os anos da vida de quem? Quantos anos? Quantos anos? Vamos pensar então comigo? Se no deserto ele tinha 17, agora ele tem quantos? Quantos anos ainda? Pega 137, diminui por 17, 120. Só me resta uma coisa, falar: Deus, eu te amo. Porque enquanto alguém está dizendo morreu, acabou, não tem mais jeito, Deus está falando assim, ó, ainda tem mais 120 capítulos. Não vai fechar, não vai acabar, não vai morrer, porque Deus ainda tem muito tempo. E eu quero que você entenda: aos 17 anos esse menino está no deserto. E com 17 anos esse menino já sofreu abandono, esse menino já está com sede, esse menino já está com fome. Mas eu vim aqui para liberar uma palavra de Deus para a sua vida. O tempo da bênção será mais duradouro do que o tempo da adversidade. Foi 17 anos de sofrimento, mas 120 anos sendo abençoado. O tempo da bênção vai ser muito mais duradouro do que o tempo dessa adversidade. Se prepare, esta lição, escuta, esta lição desse menino ensina para mim e para você, que Deus, nos capítulos 9 que Ele tem para escrever para a sua vida, a bênção vai durar muito mais do que a dor desse deserto. A bênção vai durar enquanto alguém estava dizendo morreu, acabou, ainda foi pai de 12 príncipes e ainda viveu até 137 anos. Imagine, tem gente que às vezes perdeu uma empresa, acabou. Tem gente que às vezes perdeu um relacionamento, acabou. Tem gente que às vezes perdeu um carro, acabou. Tem gente que às vezes perdeu uma função na empresa, acabou, roubaram a minha moto. Aí Deus está dizendo: o que é isso, meu filho, diante de tudo que eu tenho ainda para fazer na história da sua vida? Deus veio aqui hoje para dizer para você: você não perdeu a história da sua vida. Um capítulo parece que deu errado, mas vai ser apenas um testemunho que você vai escrever na história da sua vida. Ei, comunidade do Amor Church, Deus está dizendo: tem um novo capítulo, tem uma nova história, tem um novo tempo. Alguém toma posse dessa palavra? Alguém toma posse dessa palavra? Em nome de Jesus de Nazaré. Essa mulher, quando ela fala: o meu filho vai morrer, ela está dizendo: a minha história deu errado. Mas Deus está dizendo assim, ó: não deu errado. E agora vamos pensar comigo, para a gente encerrar aqui. Você vir orar, a gente vai orar. Essa mulher poderia ter falado assim: para que eu fui arrumar esse menino com Abraão? Não é verdade? Então ela podia pensar assim: gente, eu tomei decisões erradas. Por que eu fui arrumar esse filho? Eu era só uma escrava. Para que eu fui fazer isso? Decisões erradas não invalida o destino profético que Deus tem para a sua vida. Eu vou falar de novo: decisões erradas não invalidam o destino profético que Deus tem na sua vida. O que você não pode é ficar no deserto desejando a morte. O que você precisa é começar a clamar mesmo no meio desse deserto. Porque se o seu passado te condena, aleluia, Deus é especialista para promover um recomeço na história da sua vida. Mesmo quando a história começa com erros, Deus pode escrever um destino profético para mudar a realidade. Quantos aqui estão precisando de um novo capítulo a partir de hoje? Deixa eu te falar, coisa que nós estamos aprendendo aqui hoje. Deus vê pessoas que o mundo ignora. Coisa que nós estamos aprendendo aqui hoje: o deserto não é o fim da história.
coisa que nós estamos aprendendo aqui hoje, e eu quero orar especificamente por isso. Deus vai abrir os seus olhos para a provisão que Ele já te entregou. E Deus ainda escreve destinos inesperados. Quem dera. Imagina o dia que estava lá em Campinas e roubaram o nosso carro. 3 meses que a gente tinha comprado um carro 0 quilômetro. Roubaram o nosso carro e agora eu estou lá em Campinas. Como que eu vou fazer? Andar com apenas uma moto. A Ayla trabalhava em lugares que ela tinha que ir na faculdade, que ela tinha que ir 3 lugares. Agora roubaram meu carro. Mas Deus já estava assim: meu filho, estou te fazendo pastor de uma igreja, vou te usar para abençoar o meu povo, e você está preocupado com a perca de um Uno? O problema é que o deserto é isso. O deserto provoca exaustão em nós. O deserto é lugar de morte, mas também é lugar de recomeço. Você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, e o Senhor não abre mão de você. E hoje, escuta, Ele trouxe você aqui para dizer que Ele ainda vai escrever um novo capítulo na história da sua vida. Eu não quero que você se sinta uma pessoa pior pelas escolhas erradas que já fez na vida. Não. Eu vim aqui para ativar a sua fé, exatamente para isso. Porque Deus me chamou para isso. Deus me chamou para ativar a sua fé hoje. Para dizer para você: pare de dar voz para a morte e comece a clamar. Clame no meio do seu deserto. Porque até aqui foi Abraão que te ajudou, mas a partir de hoje vai ser o Pai que vai te ajudar. E eu queria, enquanto o nosso louvor vai ministrar essa canção, nós vamos fazer um momento de oração, um momento profético aqui. E você que sabe que você precisa, escuta, de um novo capítulo na história da sua vida. Olhe para mim. Vamos viver, gente, um novo capítulo. Vamos viver espiritualmente, vamos viver um novo capítulo. Vamos pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ir mais fundo com o Senhor. Eu quero estar mais profundo. Eu quero um próximo capítulo. Sabe, vamos escrever, vamos acreditar que Deus está encontrando com a gente aqui hoje. Para dizer para você: olha, escuta, eu vim aqui só para conversar com você. E hoje eu creio que tem um ato profético aqui, intercessores, que Deus vai abrir os nossos olhos. Porque o que Ele tem para você está pronto, já existe, mas Ele vai abrir os seus olhos. Eu vejo Deus criando oportunidades para as pessoas aqui. Sabe, hoje eu estava atendendo uma cliente de São Paulo, e eu falei exatamente isso com ela. Eu falei: filha, olha aqui, ó, o problema é que aconteceu essa fatalidade, e você se prendeu nisso. Eu falei: olha quantas oportunidades. Ela falou: mas Ernesto, eu não consigo ver a oportunidade. E aí eu comecei: olha isso, você não faz isso, olha aqui isso. Ela começou a abrir os olhos. Ela falou: pastor, como assim? Eu falei: é isso. Deus nos trouxe aqui hoje simplesmente para eu te mostrar que você não vai ser como Saul, para olhar apenas gigante, como alguém que vai passar vergonha em você, mas você vai olhar como Davi. Golias não é para minha humilhação e nem para minha vergonha. Golias é para minha promoção e para o novo tempo de Deus, para a história da minha vida. E hoje você que sabe que você precisa de um novo capítulo de Deus. Você que entende que foi frustrado na horizontal, ó, fui frustrado por homens, pessoas, mas agora você precisa realmente colocar no seu odre, aleluia, uma água da fonte divina. Eu queria orar por você. Vem aqui à frente que nós vamos orar. Isso, pode vir aqui.